Olá, todo mundo. Oi, oi. Meu nome é Clarissa Duarte. Sou psicóloga, porém hoje não vou falar de psicologia novamente. Gosto de deixar isso bem claro. E vou chamar um colega meu para dar sequência numa conversa que iniciamos na semana passada, casualmente na sexta-feira. E hoje a gente veio aqui falar sobre escolhas conscientes e inconscientes. Na verdade, trazer uma clareza sobre o que é isso e de que forma a gente pode escolher e atualizar essas escolhas na nossa realidade. É um assunto bem interessante, vou chamar o Jefferson então aqui para dar sequência ao nosso bate-papo. Vamos lá, Jefferson. Se for contribuição para vocês que estiverem assistindo agora. Olá! Aí. Oi, Jefferson, e aí? E aí, Clarissa, tudo bem? Como está? Verdade, você falou, nossa live da semana passada foi casualmente na sexta-feira, agora que eu me dei conta também, quando você falou que caiu no mesmo dia, coincidentemente. Casualmente, porque a gente está conversando, né, Jefferson, como a gente sempre faz, e até estava pensando sobre isso antes de entrar aqui, para quem estiver assistindo agora ou quem for assistir no futuro, que é como se fosse uma das coisas que a gente fazia enquanto morávamos na mesma cidade ou em cidades vizinhas. Né? Agora a distância É verdade. mas a gente fazia muito isso de conversar nas conversas e fazer facilitações e isso mudar coisas no nosso mundo, atualizar coisas. E o quanto isso é Total. importante, E né? a gente até falou disso dessa forma, né? E se a gente transformasse essas conversas em live, em vídeo, alguma coisa, né? E no fim veio a realmente se tornar isso, né? Atualizar aquela ideia, se for ver. A gente conversou uma outra vez sobre isso. Tiramos a parte do enunciado declarador que não faremos, mas só pelo Sim. fato de trazer à tona a energia das conversas que vão né, vir à tona por aqui, porque a gente não montou um cronograma, apesar de ter um título, né? Temos um tema, mas não um roteiro. Que possa contribuir com mais pessoas, porque é Claro. justamente sobre isso, né? O tema é escolhas. E aí, o que faz virar a chave quando a gente trata desse tema? É a consciência. É a consciência daquilo que a gente está falando, daquele problema que a gente está travando a nossa vida, né? Entre aspas, aquela situação interessante, como a gente costuma dizer na nossa língua. E quando a gente traz consciência daquilo, é aquilo que faz mudar a energia para atualizar coisas diferentes, né? Sim. Então, Deixa eu, de repente, só me apresentar um pouquinho, né? Tu começou o vídeo ali antes de eu entrar, tu falou, né, que você é psicóloga e também trabalha com barras e tal. Deixa eu, acho que, de repente, eu falar um pouquinho de quem eu sou, rapidamente, para quem não conhece, né? Eu também sou facilitador de barras de Access, como a Clarissa, né? Ou seja, além de atender com a técnica, além de atender com as barras, eu ensino o método. E eu tenho também uma certificação em Access que se chama CFMW, que é uma certificação para quem fez assim. Você entra em Access, você faz o curso de barras, depois você pode fazer o fundamento de Access, que é um passo a mais, e aí tem um terceiro passo, que é a escolha de possibilidades, que habilita até para workshops, alguns outros tipos de atendimentos e facilitações. Então, só para me apresentar um pouquinho também do que eu faço, né, para o pessoal que não conhecesse se isso situar. aí. E seguimos com o assunto, com o tema da live, escolhas conscientes e escolhas inconscientes. Aliás, é uma das habilidades do Jefferson. Porque todos temos habilidades, né? Às vezes a gente não tem clareza de quais são ou aonde a gente coloca a energia nisso para poder criar mais, né? E uma das O que eu habilidades acho... são essas facilitações. Assim, a gente estava conversando essa semana que eu me facilitar, porque a gente pode fazer, a gente faz isso direto, é diferente às vezes quando eu tô com uma situação X e eu chamo ele, por exemplo, para trazer clareza naquele assunto que está emperrado, porque talvez eu não conseguisse falar, como ele mesmo disse, né, para mim, da mesma forma que ele falaria e me trazia as consciências quando a gente faz essas trocas. Então,
e o quanto quando nós estamos limitados em alguma situação, o nosso próprio ponto de vista é mais difícil de ser a fonte da mudança, né? Porque a gente já está dentro da situação. Então, quando vem alguém de fora e joga uma pergunta ou um processo verbal diferente, que é algo que a gente nem imaginaria sobre aquela situação, necessariamente dá uma volta na cabeça, tu olha para aquilo de outra forma, né? Então, é sempre uma baita contribuição quando outra pessoa vem e traz uma perspectiva diferente para uma questão que a gente está vivendo, né? Às vezes até parece assim, é tão mais fácil resolver a vida dos outros do que a nossa. Você chega e nunca teve não enxerga essa sensação, né? Exato. E chega alguém, te conta um problema e você começa a despejar soluções. Não, mas pode fazer isso, pode fazer aquilo. Porque a gente está de fora dali, né? Mas então, Jefferson, como é que a gente faz escolhas, né? Como é que a gente pode escolher? A escolha, como é que a gente atualiza as situações que a gente quer escolher? O princípio de tudo, eu acho que a base de tudo isso é escolher para atualizar, né? Tu sentir o primeiro passo. Uma das coisas pode falar, Chico. Vai. Tá. Uma das coisas que me vem à consciência, assim, quando a gente fala em escolhas conscientes, escolhas inconscientes, é uma frase do Dr. Denrir, né, o criador da Access lá, que ele diz assim: o nosso ponto de vista cria a nossa realidade. Só que a questão toda está naqueles pontos de vista que a gente não sabe ou não reconhece que tem. Boa. Sabe? E ali moram as questões inconscientes, né? As escolhas inconscientes. São coisas que a gente, muitas vezes, acumulou ao longo da nossa vida e naquele momento fazia tanto sentido aquilo que a gente disse assim, nossa, isso tem que ser sempre assim, eu sempre vou fazer isso. Ou o oposto, né? Nossa, isso não serve para mim, eu nunca vou fazer isso, sabe? Até, por exemplo, né, trazendo um exemplo para ficar mais claro, assim, quando hoje a gente vive num mundo em que, queira ou não queira, a maioria das pessoas que tem um negócio, um trabalho, tem que estar no digital e, de alguma certa forma, fazer uma propaganda, vamos dizer assim, né? E quantos de nós na infância a gente estava olhando TV, olhando, sei lá, TV Globinho, desenho, olhando qualquer coisa, e o que cortava aquilo que a gente estava olhando eram anúncios, eram propagandas, e a gente se incomodava, né? Tipo assim, nossa, mas que chato, eu queria olhar o negócio. E esse é, por exemplo, claramente uma escolha inconsciente, é uma das energias que limpa, né? Quando a gente trabalha vendas em Access, ou mesmo, né, se tu vai trabalhar com o pessoal de marketing, assim, é olhar para o quanto a gente rejeitou os anúncios, as propagandas, quando a gente estava olhando, fazendo alguma coisa que gostava, né? E aí agora a gente se coloca num mundo onde tanto eu digo a gente, eu digo eu, você e talvez muitas pessoas que estão assistindo, que têm um negócio próprio e precisam se divulgar de alguma forma, mesmo que não seja aquele mesmo estilo de propaganda, mas inconscientemente tem aquela, sabe, nossa, eu nunca vou... porque o Instagram é a mesma coisa. O que acontece? Por exemplo, pelo Instagram, a pessoa está lá olhando TV, olhando um desenho animado e de repente corta uma propaganda, está aqui no Instagram, passando, vendo uns vídeos engraçados, daqui a pouco tem um post ali, é um curso de barras de Access. E aí o quanto inconscientemente existe uma escolha de não incomodar, não atrapalhar, só que na verdade o quanto, que baita contribuição é um curso de barras ou a técnica que quem estiver assistindo aqui oferece, sabe? Tipo, então, eu acredito que esse é um exemplo legal, assim, de uma escolha inconsciente que pode impedir as pessoas de mostrarem mais o presente que elas são para o mundo. Daqui a pouco, o que o Jefferson, vou pegar um gancho, quero falar outra coisa. O quanto que o teu corpo está requerendo coisas nesse sentido e as coisas vêm e se mostram ali para ti, tu nega, né? Ou outra coisa, Jefferson, por exemplo, assim, o quanto que, às vezes, por exemplo, já aconteceu comigo, esse exemplo é real e é meu. Quando estava na faculdade e aí fui passar por uma avaliação X, né, e já estava no meu limite, assim, de não estar aguentando mais,
aquela situação e tal. Eu falei assim, se eu tirar um 7, tá valendo. Né? Bah, um 7 tá tranquilo, eu só quero passar, tá tranquilo, meu Deus, eu só quero me livrar disso. Aí a avaliação veio, né? Foi um tempo de estudo em relação àquele negócio ali que eu estava fazendo. A avaliação veio, a nota veio tipo 7 fumacinha, sabe? E aí, depois eu pensando sobre, porque daí eu me incomodei. Eu pensei assim, nossa, eu estudei tanto, né? Aprofundei tanto sobre esse estudo, né? Busquei conhecimento e agora eu tiro só um 7. Fiquei inconformada com a nota. E aí eu pensei assim, mas eu pedi isso. Eu tava lá falando que só um 7 serviria. E aí o universo me mandou o quê? O meu 7. E eu tava demandando, eu atualizei, eu pedi. Então a gente é bom, a gente também para ficar ligado, né? Exato. O quanto tu realmente num momento nessa situação, num momento de mais desgaste, talvez fez uma escolha, um 7 é o suficiente, essa é a minha escolha, e ela se tornou inconsciente no momento da prova, depois, mas estava lá, né? A escolha já havia sido feita. E várias vezes a gente faz isso, né, na nossa vida, de se contentar com alguma coisa e aquilo tá ali operando, né? E a gente não lembra que fez aquela escolha. Então, esse eu acho que é uma clareza de como a escolha se torna inconsciente. Vai lá. Casa muito com a questão escolha, a questão da honra, né? Por exemplo, assim, o que tu tá honrando? Qual é a conexão que tu tem com o teu corpo? Porque tá muito interligado, né? Tu tá te honrando? Tu realmente te acha merecedor daquilo que tu tá pedindo? Porque, nossa, esse assunto daria horas de live. Tem muita gente que também usa algumas ferramentas, que conhece as ferramentas e faz a ferramenta, por exemplo, interessante ponto de vista, né? Uma pessoa está falando um negócio ali que tu não quer se alinhar e concordar com aquilo, não é legal para ti, tu vai fazer interessante ponto de vista, que eu tenho meu ponto de vista, interessante, revirando os olhinhos. A ferramenta já é uma reeleição. Não dá, entende? Então é isso. E aí, a pergunta, voltando para a escolha, né? Tu tá honrando, tu tá em conexão com o teu corpo. O que tu tá honrando na tua vida, né? Porque se tu estiver trabalhando a partir da não honra, o universo vai te mandar mais não honra, né? Mais coisas que sejam congruentes com aquilo ali. Então é preciso que tu se perceba sendo merecedor daquilo que tu tá demandando também, né? Que tu não fale a partir de um ponto de vista onde tu acha que aquilo ali vai ser algo impossível para ti, né? De atualizar. Né? É mais do que uma crença de ser merecedor ou não, no caso, né? É, por exemplo, tu, de fato, tu não precisa ter um ritual, tu não precisa falar corretamente, é falar assim, ó, tô cansada, manda mais, ou manda mais disso, ou o que se requer para eu chegar, qual é o caminho para eu chegar e atualizar isso? Sem colocar significância, forma, estrutura, né? Conceitualidade, linearidade. Exato. O merecimento, né? O ponto que tu trouxe e que é uma escolha ou não escolha inconsciente de muita gente, né? Muita gente entra nesse espaço de não merecer alguma coisa, mesmo que tá pedindo por aquilo, mas acreditar que não merece. Até porque eu tenho um ponto de vista sobre merecimento, mas eu falo para... Como é que é? O Axis tem um ponto de vista, porque o merecimento já é uma coisa dele. Já é um ponto de vista, exato. Eu queria trazer um pouco sobre isso, né? O merecimento, por si só, é um julgamento, né? A primeira questão com o merecimento é você respira? Você respira? Sim, eu respiro. Tá no dinheiro. O ar entra no meu pulmão, o ar sai, tô respirando. Tô vivo, tô respirando. Exato. E tu respira porque merece? Não, tá ali. Você tá tomando água? É merecimento? Não. E aí, esse é um ponto do merecimento, sabe? Tipo, tá aí, tá vivo, tem um corpo, tá fazendo, vivendo várias coisas e simplesmente está disponível e você está escolhendo o que você pega e o que não pega.
mas ninguém nunca, né, entra tanto nesse ponto. Agora, um outro ponto sobre merecimento é, por exemplo, cara, tem muita gente que, se tu olhar notícias, se tu olhar história aí, muita gente que fez muita coisa ruim a partir de um ponto de vista dessa realidade, de muitas coisas más, sei lá, traficante, colonizador, né, que entrou num país novo, matou um monte de gente e tudo mais, e tem muito dinheiro, sabe? Então é verdade que que o universo funciona a partir do merecimento, né? Então já parte desse princípio, e se merecimento for um julgamento, é simplesmente você escolhe ter ou não ter. Não tem que se basear numa coisa assim, eu preciso fazer algo bom para então merecer receber algo bom. É só você olhar para o mundo, para a realidade, para os fatos e ver que isso não é o que opera, né? Não é o que funciona como uma realidade. E aí, se existe essa escolha inconsciente, eu preciso fazer algo bom para então poder receber algo bom, aí para cada julgamento existem 25 outros mais que sustentam ele, né? E aí, quem avalia o que é bom do que você está fazendo e quanto vale aquilo, né? Não só em questão financeira. Qual é o prêmio para essa ação boa? Entendeu? Da onde vem isso? Então já é mais um jogo de julgamentos. E para realmente validar que essa história funciona, você fica sempre se permitindo receber e permitindo não receber. E tranco receber. Permite receber, tranco receber, para ficar nesse... manter esse jogo de julgamentos de novo, né? E essa é o quanto essa é uma grande escolha inconsciente. E é importante a gente falar também sobre a anticonsciência, né? Que é aquela coisa onde a inconsciência, tu vai lá sem saber o que vai dar, digamos assim. E a anticonsciência é aquela coisa onde tu vai sabendo que vai dar ruim, mas aí tu não teve a tua conexão com o teu corpo, tu não fez perguntas, tu não viu o que expandiria mais ou não expandiria mais para tua vida e tu foi lá e fez. E aí, obviamente, sim, né? Se não expandiu, obviamente, corre grandes chances de dar ruim, né? Então, isso é anticonsciência. Exato. Exato. A anticonsciência é uma escolha que você sabe que não serve, né? Funciona e mesmo assim faz ela. Está agindo contra a consciência. E às vezes, essa pergunta que você trouxe no início, né? O que se requer para atualizar a escolha? Às vezes, a resposta ela pode estar até na nossa cara, assim mesmo, sabe? De você observar no dia a dia quais são as coisas nitidamente pesadas, que não são nutritivas, que não são bondosas com você mesmo, com o seu corpo, que você acaba fazendo, né? Que você faz. Eu, trazendo um exemplo meu, eu tive por bastante tempo, assim, eu não comia exageradamente, mas eu tive por bastante tempo a dificuldade de controlar, não no sentido de limitar, né, o controle, mas assim, de parar de comer quando o corpo chega, sabe? Não é que eu extrapolava demais, mas era comum ficar, tipo... sabe quando a gente come a mais, daí fica esquisito, fica assim, fica estranho, o corpo fica trabalhando mais do que precisa para fazer aquela digestão, a energia baixa. Então isso acontecia, né? Assim, era algo que me incomodava, era algo que eu sabia que faria uma diferença. Ainda assim, diante do alimento, eu via que eu não achava uma forma de não comer mais do que precisava. E aí eu comecei a trabalhar nisso, sabe? Participei de uma chamada de 30 dias com a Heather Nichols, que ela trabalha, né, com o pessoal lá no Access também, ela trabalha tem aquele Road to CF, né, o caminho para o CF, e ela dá um suporte lá, e ela fez uma chamada, né, comendo para espaço, né, Eating for Space. Então foram 30 dias com várias facilitações que ela trouxe sobre isso. E eu segui naquele processo. Não foi o suficiente para mudar, sabe? Eu segui naquele processo, peguei os vídeos, converti em áudios, né? Ela tinha feito no Telegram, então só em vídeo, até eu mesmo que converti em áudio, mandei
compartilhei com ela e o grupo, né? Porque com áudio fica mais fácil de ouvir depois, bota no player, né? O vídeo você fica com a tela ligada. E segui fazendo. E aí eu comecei a me trabalhar formas de meio que forçar aquela escolha, sabe? Tipo assim, como agora, desde que eu tô aqui em Ilhabela, já desde agosto, eu cozinho, né? Tô fazendo minha comida. Então eu já faço só o que precisa, né? O que precisa, o que eu vou comer, o que eu sei que é o que eu pergunto pro corpo, quanto que eu boto na panela. E isso, e o fato daí de depois que terminar de comer, você não ter, sabe, para ir ali beliscar e comer de novo, já começou a me educar e eu me sentir melhor para que nos momentos quando tem eu não precisar, sabe? Então foi uma forma, eu vou me cercando de formas para atualizar aquela mudança, não interessa, sabe? Não interessa. Se o podpoc não está chegando, eu vou mudar o que está fisicamente presente na minha frente para aquela mudança acontecer. E o corpo tá bem, facilita todo o resto, sabe? Porque aí passa o dia bem, tu conversa com as pessoas melhor, tu faz os atendimentos melhor, daí os clientes vão indicar mais e tudo flui, né? É um efeito dominó. Não tem como não lembrar dela quando a gente fala em corpo e comida, e quem tem interessante ponto de vista sobre o corpo, ou muito magra, ou muito gorda, ou sei lá, né? Quando for dar uma garfada, fazer duas perguntinhas. Quem eu estou comendo e o que eu estou comendo? Isso é fantástico. Exato. Porque às vezes o quanto que a gente vai comer a frustração do vizinho, a raiva do marido, a indignação com o filho, e aí não é legal, né? E aí muda toda a energia. Verdade. É muito interessante. Entra também a questão, eu acho que casa muito com tudo isso que a gente está falando, a questão de escolhas, a questão de corpo, a questão da... Tem uma pergunta aqui nos comentários, Clarice, não sei se você quer ler primeiro a pergunta. Ah, pode ler aí, para mim passou reto aqui, eu não vi, Jefferson. Tá bem. A Noemi perguntou, por baixo do não merecimento, há o implante da culpa, certo? E por baixo do merecimento, é só julgamento? As duas perguntas que ela trouxe. Na verdade, a gente usou a palavra merecimento, mas a gente já logo falou que no Axis, falando em Axis, a gente falou merecimento para ter mais acesso a todo mundo que está ouvindo, porque nem todo mundo é Axis. Mas falando de Access, como a gente diz, né? O merecimento, como o Jefferson disse, já é um ponto de vista, já é um julgamento, né? É um julgamento. Para Exato. receber ou não receber. Então, na verdade... é tu fazer a escolha a partir de simplesmente tu demandar aquilo para ti. Tu querer aquilo para ti. Não pelo fato de que tu, eu mereço, eu não mereço, porque senão muita gente não teria, não atualizaria. Não é uma questão nesse sentido de merecer. Tu vê pessoas que não estudaram muito tendo um sucesso profissional que supostamente, né, nessa realidade, vamos dizer que você tem que estudar, quanto mais você estudar, mais sucesso profissional você vai ter. E aí existe uma ideia de merecimento por trás disso. Tem várias coisas, né? Mas uma coisa talvez que Noemi possa fazer, se for o caso, é fazer mesmo um exercício, tipo, quais são os meus pontos de vista sobre o merecimento. Buscar, sabe? Porque para cada pessoa também vai ter características diferentes, né? Vai ter fontes diferentes. O implante de extrator da culpa, com certeza, é um lugar onde o merecimento vai girar em torno, mas nem sempre para todas as pessoas vai ser a mesma raiz, né? Vai ser a mesma raiz. Às vezes é dentro de casa, às vezes é na igreja, na religião da pessoa, né? Na criação que teve. Às vezes é alguma outra coisa. A própria sociedade, né, traz várias coisas aí, se for olhar filmes, documentários da história do pessoal, que sempre é editado para se tornar mais sensacionalista e vender mais como um filme, né, como um documentário, e daí as pessoas se espelham naquilo, né. Como é que o cara saiu da faculdade lá e ainda assim montou um império? E aí as pessoas ficam tipo, se eu que terminei a faculdade não fiz. Então tem muita coisa que pode estar alinhada nisso para cada um. E como a Clarissa falou, é a demanda de mudar isso, né? Não importa o que esteja presente aí, eu faço a demanda, eu tenho uma escolha aqui para minha vida e não vou comprar nenhum ponto de vista de merecimento. E não vou descansar até que ela atualize, porque
né, ela não vai vir na hora que tu quiser, ela vai vir quando tiver que vir. E pode ser que ela não venha com facilidade, ela vai vir de uma forma onde vai ter tirado uma zona de conforto e tu vai ter que dar mais um passo para alcançar aquilo ali. Então, tem muita coisa que está relacionada a isso, né? Eu estava falando ali que é interessante também a questão da vulnerabilidade. Nesses casos, para também, ou para tudo na vida, né? A questão da vulnerabilidade entra como o que a gente diz baixar barreiras, né? Quando a gente baixa barreiras e fica vulnerável, e fica em permissão e tudo, a gente não fica desprotegido, a gente fica mais consciente. Então, quanto mais vulnerável a gente pode estar para acessar as escolhas, atualizar as nossas escolhas, também ter clareza do que mais vai ser contribuição para a tua vida nesse momento. A gente falava outro dia, né, Jackson, de novo, falando meu Deus do céu. Eu acho que é comigo, porque tem mais pessoas que trocam meu nome por alguém próximo com um nome parecido. Jefferson. O nome mais diferente e engraçado que alguém me chamou, ela não conseguia falar mesmo o nome, assim, ela era Sergerson. Conseguiu. Ela misturou Sérgio com Sergerson. Mas, enfim, a vulnerabilidade é um negócio massa para te estar mais consciente, para te ter mais clareza daquilo que tu também pode estar escolhendo. Vão ter etapas até que tu atualize as tuas escolhas. Nem sempre ela vai vir dentro de uma linha reta, né? Às vezes ela vai fazer uma curva para chegar em ti e tá tudo certo. O que a gente não pode é deixar de continuar escolhendo quando a gente percebe que fez uma curva. Como tu disse outro dia, talvez requer alguma coisa para a gente passar o próximo nível, né? E foi muito legal isso, porque às vezes essas escolhas propriamente dita, elas vão demandar que tu faça alguma coisa até elas chegarem em ti, né? Vão demandar que tu abra mão de certas coisas, porque, por exemplo, como a gente disse na outra sexta, escolho mudar de país, eu vou precisar disso, daquilo, do visto, disso, não sei o quê. Então, não é assim sempre, mas às vezes é. Às vezes é muito rápido e muito fácil, às vezes demanda um pouquinho mais de tempo, né? Exato, às vezes demanda tempo, demanda ações, demanda receber novas informações, né? E tá aberto aquilo, né? Então, eu trabalhei um tempo com uma CF de Santa Maria, até a Noemi também, né? Conhece ela, e uma das coisas que ela falava é receber informação, é a educação, tipo assim, faz pedidos para o universo, e aí alguma coisa vem até ti, como uma informação mesmo, um conhecimento. E aquilo expande, mas e se você olha e diz assim, isso é chato, não quero aprender sobre isso. E aí continua patinando, sabe? E aí continua patinando. Então, receber de tudo não é julgar, né? O que vai ser legal ou o que vai ser chato aprender, é realmente seguir o que é leve e pegar essas informações novas, porque elas vão facilitar o teu receber. Né? No momento que tu recebe essas informações, tu tem um nível de conhecimento maior que vai permitir criar mais mudança, né? Vai permitir criar mais mudança. Então, esse é um dos pontos também. E aí, outra coisa assim, né? Parece que é uma coisa mirabolante, como eu disse numa dos storyzinhos que eu fiz antes da gente entrar, que é uma coisa boba, mas assim, daí o que eu faço quando eu me dou conta que eu estava na inconsciência ou na inconsciência da criação das minhas escolhas? Escolhe de novo. É como se fosse o Waze, recalcula a rota, entendeu? Vai lá e escolhe. Escolhe de novo, e de novo, e de novo. É isso. Mas é continuar escolhendo, é não ir pro julgamento, pra frustração, pro espaço da culpa, sabe? Errado quando daqui a pouco aquilo não saiu tanto quanto tu gostaria, porque muitas vezes a gente vai para esse espaço. O espaço do julgamento, tanto do auto-julgamento como o julgamento dos outros, é cilada.
né? E a gente está muito propenso a ir para esse espaço de se julgar ou se chicotear quando alguma coisa não saiu exatamente. Porque daí, assim, é o se dar conta da cagada e escolher diferente. Opa, eu escolhi isso aqui como contribuição para mim, o que eu posso escolher agora? Que outras oportunidades estão disponíveis aqui que eu não considerei? Ou uma das coisas que a gente geralmente não faz é o que está certo sobre isso que eu não estou percebendo. O que está certo sobre isso que eu não estou percebendo muda a energia da cagada. Porque tu não vai fácil do eu fiz merda, ó, deu errado, ó, meu Deus, que droga, eu sou uma boca aberta mesmo, não devia ter feito isso. Daí, quando tu faz uma pergunta contrária, em vez de tu falar o que eu fiz de errado, ó Deus, ó céus, tu fala o que tá certo sobre isso que eu não tô percebendo. Aí tu muda a energia da escolha Essa é errada. boa. É boa. A cagada é o erro, né? Também, né, um ponto de vista e um julgamento, né? E se em toda a cagada, em todo o erro, em toda escolha errada tiver um grande presente? Exato. E se às vezes uma coisa que você faz, abre aspas, hoje, que dá errado, que dá uma cagada hoje, ela é uma consciência que você ganha para quando você estiver fazendo algo naquela mesma linha, naquela mesma área que está sendo aquela ação, né, maior, você não cometer aquele erro. Entendeu? Tipo, às vezes a gente faz uma coisa hoje, pô, vamos lá, comecei a fazer live hoje, a primeira live, eu vou ali, faço, boto um título errado, faço não sei o que, dá errado, beleza, mas daí, quando eu tiver 100, 1000 pessoas na live, aqueles erros lá foram cruciais para eu saber o que não fazer quando o negócio tiver maior, e que daí um pequeno erro poderia sim ser uma catástrofe maior, né, vamos dizer assim. Então, e se toda cagada e todo erro tiver um presente, né, por uma consciência que você ganha para o futuro que você está criando. E tem também uma história que eu ouvi do João Vargas, né, ele é um CF também, né, ele até, no fim, ele não vai renovar a licença dele de CF, comentou. Ele é de Porto Alegre, se eu não me engano, um baita facilitador, e ele contou assim, ele disse assim, a Coca-Cola fracassou em fazer um xarope, né? A Coca-Cola, quando foi criada, a ideia era que fosse um xarope para dor de estômago e tudo mais. E ela fracassou nisso, né? Só que esse fracasso foi justamente o que levou a ser um refrigerante com o sucesso de refrigerante, né? Que teve. Não estou entrando no mérito de, tipo, do que faz bem ou não, até porque, pelo menos nas barras de diárias, a gente entende que o corpo requer açúcar, né? Então, a questão está em tomar exageradamente, né? Mas aquele fracasso, aquele erro daquela fórmula fez com que se tornasse alguma coisa provavelmente muito maior do que o xarope teria sido, né? E existem vários casos assim, né, na própria ciência e tudo mais, as descobertas científicas, de várias coisas que dão errado ali, mas se tornam em outra coisa, dão errado dentro daquilo que era intencionado que fosse, e acabam se tornando em uma descoberta, em uma outra forma de alguma outra coisa que cria uma mudança maior. Então, e se errar, não for errado? Está certo sobre fazer. Eu acho que toda escolha interessante que não atualiza do jeito que tu gostaria é um presente. Tu vai tirar uma lição dali. Hoje em dia, eu particularmente vejo todas as escolhas, né, equivocadas como um presente, porque tu tira uma lição daquilo ali, né? Tu tira uma lição. Ter essa consciência daquele erro, entre aspas, né? Porque não é um erro. Mas tu consegue, se tu tiver presente com teu corpo e consciente, tu vai acessar a clareza, porque aquilo ali quis te dizer, porque mais do que te trazer um presente, aquilo ali tá querendo te dizer alguma coisa. Às vezes até uma coisa que não era para ser. Não era para acontecer, porque era para acontecer outra. Porque se caso tu tivesse escolhido aquilo ali tivesse sido assertivo, tu não escolheria diferente. Então, o universo está te mandando para outro lado.
para fazer outro caminho, para desviar a tua rota. E aí, então, ok? Aí lá na frente, às vezes a gente se dá conta, poxa, que bom que aquilo ali não deu certo, porque senão hoje eu não estaria aqui. Que bom que tal coisa não aconteceu, porque eu não teria conhecido tal pessoa, não teria mudado de cidade, eu não teria ido trabalhar em tal lugar, né? Digamos, tu fez a seleção para um emprego X e Y, tu queria muito mais o X, e aí tu não passou no X, aí tu teve que escolher o Y. Aí na hora que o X dá errado, tu briga, tu, né, tu espragueja o negócio, xinga e tal. Aí quando tu vai pro Y, nossa, foi a melhor coisa que podia ter acontecido na tua vida. Foi assim que eu fui parar na Índia, né? A gente falou na outra live. Foi bem assim, eu não lembro se eu contei essa parte, mas foi exatamente assim como tu falou, que eu fui fazer o intercâmbio, fui parar na Índia, né? Fazer o intercâmbio lá. Eu estava participando de um programa de intercâmbios que era para o mundo todo, eles tinham vários lugares, né? Cento e não sei quantos países lá. E aí a minha ideia estava na cabeça que era ir para a Europa e tal, e aí eu comecei a aplicar para os países da Europa. Aí eu apliquei para uma vaga na China para praticar, assim, porque eu sabia que Índia e China era mais fácil de pegar, sabe? Aí eu apliquei para uma vaga na China para praticar a entrevista, porque não estava tendo, né, fazer entrevista em inglês, por Skype e tal. E aí eu fiz a entrevista e passei para a China. Eu fiquei louco, né? Eu, puta merda, eu não quero. E aí fiquei naquela, assim, de ir, não ir, e continuei fazendo. E aí o pessoal do intercâmbio começou, tipo assim, a me apertar nos botões, né? Meu, se tu quer viajar, aplica pra Índia que vai ser rápido, sabe? Tu não vai ficar passando trabalho aí, tu tá mandando um monte de currículo. O pessoal da Europa normalmente pega de outros países da Europa, é muito, muito difícil de entrar. E aí eu cedi e fui, né? E realmente, exatamente o que tu tá descrevendo nesse exemplo que tu trouxe foi incrível, sabe? Tipo assim, foi incrível, uma experiência que, nossa, não tem outro lugar do mundo, né? Claro, mas eu quero dizer assim, a riqueza de experiência de lá. Então, e se a gente puder olhar cada vez mais com mais leveza e mais interessante ponto de vista para aquilo que a gente julga que é uma falha, ou um erro, ou algo que não deu certo. E aí, Jefferson, e quando. Agora eu vou te fazer uma pergunta. E Mano, quando vem as doenças, por exemplo, e aí a pessoa, é difícil para algumas pessoas verem o presente numa doença, né? Claro, eu sou suspeita para falar nesse assunto, porque, né, por causa da minha profissão, outra, mas enfim, porque no meu interessante ponto de vista, a gente somatiza muito quando a gente não resolve aqui, vai se manifestar no corpo, enfim. Mas como é que pessoas podem transformar em presente quando atualizam doenças? Como é que a gente pode ter clareza sobre esse assunto e tentar trazer isso como uma coisa que não seja tão ruim assim? tá bem. Então, que energia, espaço, consciência, escolha, mágicas, milagres, mistérios, possibilidades, poder e potência e meu corpo podemos ser para trazer a clareza que se requer em relação a esse assunto. Primeiro, né, o quanto uma doença, muitas vezes, ela é uma habilidade mal identificada ou mal aplicada, não reconhecida, né? Então, assim, desde sintomas como tosse, coceira, alergia, serem daqui a pouco uma habilidade com entidades, por exemplo. E aí não é que a doença ela veio para mostrar isso, mas ela é o efeito de não reconhecer e pelo fato de haver uma doença, você poder dizer, cara, tem uma habilidade aqui que eu não estou reconhecendo. Como eu ativo ela, como eu reconheço, onde está a facilidade com isso, né? Então, em primeiro lugar, uma doença pode ser um apontamento disso, sabe? Até questões como crises de pânico ou outros tipos de questões chamadas mentais, né? Também serem habilidades, capacidades de percepção altíssimas. Então, reconhecer que uma disfunção no corpo, aparentemente uma disfunção, é, na verdade, uma habilidade que não está sendo
explorada, né? E aí buscar como eu posso explorar, né, essa habilidade. E aí vem, se a gente for falar de Axis, vem as classes aí, tipo, conversando com entidades, Axis X-Men, né? Tem classes avançadas que trabalham especificamente nisso. Um outro ponto de doença é assim, reconhecer que talvez você esteja usando a doença para ter uma recompensa oculta ou um ganho secundário. Tá? Quando eu era pequeno, quando eu ficava doente, eu morava com a minha avó, né, lá no interior de Veracruz. Quando eu era pequeno, quando eu ficava doente, minha avó pegava, tinha uma cadeira de balanço, né? Ela pegava, normalmente era no inverno, né? Tem dia assim, que ficava mais doente no inverno. Ela botava uma coberta naquela cadeira de balanço embaixo da cadeira, assim, enrolava toda a cadeira, daí botava uma almofadinha e tudo mais. Eu botava sentada na cadeira, botava mais uma coberta por cima, fazia um chazinho, ficava cuidando, mimando, olhando filme e tudo mais. E aí tu vê, né, tipo assim, tu começa a linkar aquele extremo carinho, amor, cuidado com ficar doente. Quando eu tava não doente, não, tinha também, né, um carinho, um amor, mas só que não era tanto que nem, nossa, aquele cuidado. Eu lembro até hoje, sabe, assim, daquela cadeira de balanço era uma coisa, ela era de madeira, né, então com a cobertinha ficava super confortável. Mudava, né, o clima. Daí na escola, ficava doente, era o dia que podia não ir na aula, podia ficar em casa olhando filme. Então, isso é só um exemplo do que pode ser um ganho secundário, como uma recompensa oculta de uma doença. Então, a pessoa pode ter como uma escolha inconsciente, né? O tema da live tem como uma escolha inconsciente repetir algumas experiências, assim, ou ter um conforto, um cuidado maior ficando doente. Uhum. Outro ponto da doença é usar. Como seria falar isso? É usar, sabe, para controlar uma situação, entende? Para controlar uma situação. A pessoa, por exemplo, ela não quer pedir um divórcio, mas usa uma doença para não ter proximidade no relacionamento. Entende? Para não ter a relação íntima, né? Então fica ali naquele meio termo, não vai, não fica, então fica doente para não precisar escolher. Tem vários exemplos, né, de como a doença pode ser, né, de novo. Deixo de fazer aquilo que eu poderia fazer por mim mesma e acessar a minha potência, e aí, como eu estou doente, né, fraquinha, triste, deprimida ou impossibilitada, eu acabo. Aí entra a questão, tem que cuidar mesmo que. Cuidar, entre aspas, mas a maneira que a gente vai colocar para que as pessoas acessem. Se alguém quiser fazer mais perguntas nos comentários, fica à vontade para mandar aí. O quanto que daqui a pouco eu deixo de acessar as minhas potências para que o outro vá fazer por mim aquilo que eu não faço, aquilo que eu poderia estar fazendo e não estou. Ou também a questão entra no espaço de que aquilo ali, tu atualizou aquilo ali como forma de te forçar a fazer um movimento. Sim. Então, eu estava requerendo, só que tu não estava fazendo. O teu corpo atualizou aquilo ali para te forçar, de certa forma, entre muitas aspas, a mudança. Para que tu escolha diferente. Entendeu? E aí, às vezes, por que a maioria das pessoas, quando está passando por um processo de adoecimento grave, leve, moderado, às vezes, quando se vê sem saída, muitas vezes se voltam para a espiritualidade. Né? Não é uma regra. Mas por quê? Quando vê que nada mais dá certo, meu Deus, agora o que eu preciso fazer? O que é a espiritualidade? É tu se voltar para ti mesmo. É tu parar tudo que tu tá fazendo, independente de qual seja o caminho, religião, crença, dogma, seja lá o que for, tu vai te voltar para ti, tu vai parar e tu vai te conectar contigo mesmo e pedir algum poder superior, alguma força maior.
E aí o teu corpo estava requerendo essa introspecção, daqui a pouco o teu corpo estava requerendo ter mais contato com a família, o teu corpo estava requerendo dar e receber carinho, afeto, coisas que a gente sabe, pode, deve, às vezes não faz, mas a vida, às vezes, a gente vai, a gente trabalha, entre aspas, vive num automático tão fodido assim, ó, que a gente, tipo, acordou de manhã, liga o botão, vai dormir, desliga o botão, a gente vai no automático, desliga e desliga. Tipo, né? E aí, e o resto, né? Será que a vida realmente é só por isso que a gente pode escolher muito mais do que isso, do que só acordar, trabalhar, tomar banho, comer, voltar, pagar conta, entendeu? O que mais? O que está por trás disso, desse viver, né? O que mais é possível fazer nesse espaço entre acordar, que não seja só trabalhar e pagar conta, e tomar banho, e comer, né? Sim. Então, tem muita história também de pessoas que mudaram suas vidas depois de uma doença, né? De alguma coisa que assustou, assim, ou de algum diagnóstico, e aí, nossa, agora foi a hora de despertar e mudar de vida e não deixar mais ser como era. Exato, que seja o divisor de águas, que a gente possa ter essa clareza de que, bom, qual é o presente aqui para eu mudar isso. E não ir para o espaço do coitadismo, do vitimismo, que às vezes eu tava tipo assim, pisando no freio quando tu tava falando para não trazer tanto, pender para esse assunto, para não ficar distorcido, né, o que eu queria falar. Mas tá tudo certo, entende? Mas eu acho que a gente chegou lá nesse assunto porque tudo acaba sendo um presente, acaba sendo uma escolha inconsciente que tu atualizou essa doença, né? Ou anticonsciente, digamos assim, inventando uma palavra nova. Mas, de alguma forma, aquilo ali, o teu corpo estava requerendo. Então, o que tu pode fazer com isso? Né? O que eu faço com isso agora? Como é que eu posso lidar melhor com tudo isso? E aí, é que vem as viradas de chave, a partir da consciência do que está por trás daquilo ali. Acho que é mais ou menos isso. Exato. É um ponto bem interessante. E eu já tive situações pessoais também, né? Por exemplo, de a doença chegar como uma fonte de mudança, né? Tipo assim, é óbvio, né, que não é uma doença que vai matar a gente, né? Porque daí não seria o propósito nesse caso, mas de te forçar a fazer alguma coisa diferente a partir daquilo, né? A partir daquilo que ocorreu, né? E eu peguei dengue quando eu estava na Tailândia, que eu fui depois da Índia, eu peguei dengue lá. E era um lugar, assim, era um período da minha vida em que eu requeria mudanças muito grandes, assim. Eu estava buscando por elas, porém a dengue, o susto, o estar sozinho em outro país, né? Ficar uma semana inteira no hospital ali, eles medindo eles faziam, né? Eles tiravam sangue, medindo não lembro as palavras médicas lá para isso, nós temos médicos, mas medindo as plaquetas lá, enfim, para ver. Aquilo tudo foi um chacoalha, assim, né, na minha vida, que tipo, eu peguei aquelas coisas que eu estava escolhendo mudar, e aí eu realmente coloquei como prioridade. Não foi mais brincar de ser prioridade. Foi, não, agora é prioridade, sabe? Que foi realmente tipo, isso que você descreveu, assim, né? Uma forma de despertar, sabe? Foi também próximo de quando eu tive um despertar, uma busca maior por questões espirituais, questões de consciência. Antes da dengue eu já estava caminhando, né, engatinhando para isso ali, com a meditação e tudo mais. Mas naquele período ali, né, foi uma situação, eu estava lendo uns livros também, assim, e aí que eu comecei a abrir mais para isso mesmo, sabe? Tudo que ocorreu ali e aquilo me forçou também a escolhas diferentes práticas no dia a dia, né?
Aquele exemplo que eu trouxe na live passada, que eu já comentei contigo outra vez também, né, de que tinha muitos amigos que bebiam muito e tudo mais. A dengue, ela é um enfraquecimento no fígado, né? Então, foi um período em que eu tive, por bastante tempo depois, cuidar muito disso. Eu tinha que cuidar. Então, aquilo também facilitou a escolha que eu já estava fazendo, o desejo que eu estava fazendo de não estar mais naquele ambiente, com aquele grupo de pessoas. Além de eu desejar isso, mas que às vezes não era o suficiente, porque daí na pressão vai lá e faz igual, eu sabia que tinha uma questão no meu corpo que ou eu fazia ou ia me ferrar para valer daí, né? Ou eu fazia a escolha diferente, né? Ou eu ia lá, não entrava mais naquela onda, ou ia ser mais catastrófico. Então, de que diferentes pontos de vista nós podemos ver todas essas questões que vão criar muito mais espaço, facilidade com elas. Isso aí. Às vezes até uma simples, já está esgotando o nosso tempinho aqui, né, Jefferson? Mas às vezes até uma simples dor de garganta, por exemplo, que tu atualiza no teu corpo, o que ela pode estar querendo te dizer, né? O quanto que tu pode acessar a tua potência e escolher abrir o verbo, como se diz, sem ofender ninguém, sem machucar ninguém, mas simplesmente colocar as pessoas, às vezes, que tu... Ok, isso pode ser legal para ti, mas não é legal para mim, eu não escolho, sabe? E às vezes a gente vai trancando aquilo que a gente gostaria, aquilo que a gente de fato é, para não desapontar o outro, ou então, e aí acaba atualizando alguma coisinha aqui, outra ali, né? O quanto que a gente pode cada vez mais acessar a nossa potência e escolher diferente, né? Para não atualizar escolhas, né? Não ficar trazendo elas para o nosso mundo, ou quando elas aparecem, poder lidar com elas com mais facilidade. Exato. Legal. Como pode melhorar? Bom, a gente está chegando no finalzinho. Tu quer fazer... Eu tenho... como seria, né? Se tu quiser aproveitar e fazer um convite para um atendimento, para algum workshop. Eu até lancei um aí para o Halloween, eu gostaria de comentar. Eu quero aproveitar e fazer um convite que nos dias 12 e 13 estarei em Santa Cruz para uma classe de barras. Quem for de Santa Cruz região ou qualquer outro lugar e achar que eu possa ser contribuição para a tua vida, para o teu viver, né? Me chama no direct que a gente conversa e a gente faz a tua inscrição. Atendimentos outros também fico à disposição. Aí, ó. Legal. Faça um barras com a Clarice. Se você estiver para Santa Cruz e for leve para você, vai lá que ela manda ver nas facilitações. Aí é massa. Eu preparei, eu vim fazendo perguntas, né? Sobre criar coisas temáticas, né? Eu vejo que chega nas datas, é Halloween, é outras datas comemorativas, e o pessoal cria coisas temáticas, e eu meio que deixei passar, não queria dar muita significância, mas aquilo estava me chamando. E aí esse pro Halloween eu vou fazer. Vamos lá, o que está disponível aqui? Aí eu comecei com aquela ideia de fazer um workshop sobre medo, porque daí tem aquele tema, né, do Halloween, tem a coisa de terror e tal. Aí eu fiquei, mas é o que todo mundo acaba fazendo. O que é diferente? O que de diferente tem aí? O que eu poderia fazer diferente? Daí eu vi uma propaganda de uma pizzaria aqui da Ilhabela, que eles botaram assim, pizzas ou travessuras. E aí tu fez o convite para essa live com o tema escolhas conscientes e escolhas inconscientes. E eu pensei, tá, legal, vou fazer então consciências ou travessuras. E vai ser um workshop na segunda, no dia do Halloween, né, às 8 da noite, consciências ou travessuras. E a pergunta desse workshop, né, sem muita descrição, é assim, o que você escolhe para sua vida nesse Halloween? Mais consciência ou a travessura de continuar fazendo escolhas inconscientes? E ele é um workshop intro, né? Então ele tem um preço bem acessível, R$44, assim, tá, tipo, que legal. Dado para entrar nesse universo, né, de consciência, conhecer um pouco mais das ferramentas, conhecer as ferramentas que ainda não conhece, né, de Access e explorar de um ponto de vista diferente, de uma perspectiva diferente de quem já conhece. Oi?
perguntar, Jefferson, vai poder ter acesso a áudio depois? Como é que funciona essa parte? Sim, vai ficar gravado, né? Então quem participar tem acesso à gravação depois. E caso não consiga estar ao vivo, né, também tem a gravação. Porém, é legal, né, se puder estar ao vivo, né, é bem mais interessante, porque aí pode fazer pergunta, né, a participação mais... É legal dizer para as pessoas recebe mais. Como a gente vai para um quadradinho onde, né, a gente pode falar abertamente sobre outros assuntos, é diferente de uma live onde a gente às vezes se limita a falar determinadas coisas, né? Então expande pra caramba. E o legal é que tu pode acessar depois, ficar ouvindo, né? Exato, você pega e ouve as limpezas que estão ali, né? Vai acessando camadas mais profundas. E que nem tu falou, né? Tem em um workshop, nós temos o acesso a mais ferramentas, a possibilidade de usar e a autorização também, né, de usar mais ferramentas, de fazer uma facilitação direta, né? Se a pessoa quer abrir a câmera e fazer uma pergunta, a gente consegue usar as ferramentas de fazer uma facilitação direta, que a gente acaba não podendo usar ou fazer numa live. Até a gente poderia, tipo assim, abrir a câmera aqui, alguém fazer uma pergunta, mas a gente não tem como facilitar a pessoa aqui, que não é um ambiente de atendimento. A gente vai tirar algumas dúvidas e tal, mas facilitar mesmo é ou no atendimento online, que está disponível também, presencial em Ilhabela, ou no workshop. Isso aí. É isso aí. Então tá, Jefferson, gratidão. Então tá. Gratidão também, gratidão pelo convite. Né? E fica o convite aí, quem tiver alguma pergunta, alguma coisa para fazer, alguma clareza para trazer um assunto que foi falado ou alguma outra coisa, chama o Jefferson no privado e manda perguntinha para ele ou para mim, a gente fica à disposição, né? Exato. Que mais isso aí. Então tá bom. Gratidão. Até. Até. Tchau, pessoal. Até lá.